Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma empresa absurda, uma empresa que eu sempre amei, sempre acompanhei, que eu acho que ela anda muito na frente da concorrência. Eu acho que os produtos que ela oferece para o mercado, né, para a sociedade, são realmente um diferencial. Você já clicou no título, né? Já clicou aí pela thumb, enfim, se você olhou o título ou a thumb, então você já sabe de qual empresa a gente vai falar. Mas eu consegui separar algumas reflexões sobre essa empresa e alguns aprendizados que, inclusive, eu que já acompanho há bastante tempo a empresa, não tinha tanto conhecimento e estudar ela para a gente poder conversar no vídeo de terça-feira, né? Que, inclusive, para quem não sabe, toda terça-feira a gente conversa sobre alguma empresa, a história dela e o que a gente pode tirar de lição para aplicar no nosso dia a dia. Então, a Ferrari, né, que é a empresa de hoje, para mim é a minha marca de carro favorita, é a marca que é a melhor, na minha opinião, e não tem nem comparação. Bom, pessoal, vamos lá, eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o que eu aprendi, né, com a Ferrari, o que eu aprendi vendo a história da Ferrari, o que eu acho que a Ferrari saiu na frente, que fez ela vir para onde ela veio, né? Eu tô aqui hoje com o meu computador para poder ir lembrando de alguns pontos, porque eu não sou o Google Drive, né? Eu preciso conferir nas anotações. Bom, primeiramente eu queria pedir desculpa pelo vídeo de ontem, né? Porque eu achei que ficou uma bosta, né? Em relação a áudio. Áudio nem tanto, mas a questão da qualidade de imagem. Eu tentei gravar em um lugar novo, mas enfim, foi o lugar que deu para gravar e tinha que sair o vídeo. Mas eu já vou me organizar para conseguir vídeos melhores, né? Até porque é muito melhor de assistir. Mas sem enrolação, vamos lá. Primeiramente, acho que a primeira lição que eu posso aprender com a Ferrari e até passar para vocês tirarem as suas conclusões é: use as dores para focar, né? O que que eu posso destrinchar desse primeiro tópico? Para quem não sabe, né, o Enzo Ferrari, que é aí o fundador da Ferrari oficial, né, ele perdeu o seu pai e o seu irmão mais velho, né, ali até mesmo antes de ter a Ferrari, da Ferrari existir. E, inclusive, não são todos os vídeos que falam sobre isso, não são todos os lugares, todas as biografias, mas eu descobri, depois de estudar muito, que isso serviu de motivação absurda, né, para o Enzo Ferrari, para ele focar no trabalho, focar nos seus projetos, porque ele era muito próximo tanto do seu pai quanto do seu irmão mais velho. E é uma coisa que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, porque inclusive é uma coisa que eu já falei aqui no canal: problema vai acontecer todo santo dia, né? Inclusive você só vai ter paz o dia que você entender que você não vai deixar de ter problema. E aí você começa a ter uma visualização da vida de forma muito mais clara e muito mais, como posso dizer, muito mais realista, né? Inclusive é uma coisa engraçada, porque eu sempre fiz isso, né? Desde que eu montei a minha empresa, eu sempre uso os problemas da minha vida, aquelas coisas que acontecem que estão fora do planejado, aquilo que me entristece, aquilo que me deixa nervoso, enfim, qualquer coisa, eu sempre desconto no trabalho, né? E eu acho que os problemas, eles criam uma situação de hiperfoco muito grande, né? Então, por exemplo, um exemplo besta: quebrou seu carro e você está sem dinheiro para consertar. Você vai ficar pensando naquele problema sem parar, porque aquele problema vai afetar demais você. Primeiro que isso serve de autocontrole, né? Então, naturalmente, você precisa aprender a lidar melhor com os problemas. Você, eu digo a gente, né? Mas você usar do hiperfoco que um problema na sua vida criou e canalizar ele em uma coisa que vai te trazer um retorno, em uma coisa que vai ser boa na sua vida, é muito bom, né? Então eu já tive problemas na minha vida pessoal várias vezes que geraram um hiperfoco para o trabalho, né? Inclusive eu tenho um amigo meu que a esposa dele acabou vindo a falecer, e ele passou basicamente meses e anos focado na empresa dele, porque era a forma que ele tinha
de esparecer a cabeça, enfim, de não ficar pensando nesse problema. E hoje ele é muito bem sucedido, né? Parabéns para ele, eu gosto demais dele. Mas eu acho que isso serve de ensinamento para qual situação? Para a gente entender que quando você tem um problema, gera hiperfoco. E uma das formas, inclusive, de lidar melhor com o problema é não ficar pensando nele toda hora e isso gerar uma ansiedade absurda, né, para você. Então, quando você tiver um problema, você tiver algo de ruim na sua vida, entenda que aquilo é normal e que aquilo vai acontecer mais vezes, um problema na sua vida, e canaliza esse pensamento focado que você está tendo para trabalhar. Esse seria o primeiro tópico que eu queria ressaltar. O segundo é, saiba onde está o seu público, né? Por que eu quero falar isso? Para quem assistiu o último vídeo que a gente conversou sobre a Louis Vuitton, é um ponto que eu coloquei que o fundador, né, da Louis Vuitton, ele saiu da cidade onde ele estava, porque lá não era o mercado dele, não era onde ele ia crescer, e foi para outra cidade. E o Enzo Ferrari fez a mesma coisa, né? Ah, Davi, então eu tenho que mudar da minha cidade? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é, saiba aonde está o seu público. Por que eu estou querendo dizer isso? Tive que dar uma cortadinha aqui rápida porque deu armazenamento cheio. Enfim, por que eu estou querendo dizer sobre a questão do público, né? Ah, então tem que mudar de cidade, tem que mudar da minha casa. O que eu estou querendo dizer é que você tem que saber aonde está o seu mercado mais aquecido. A chance de você dar certo e ter resultados melhores, tendo mais aproximação do seu mercado aquecido, é muito maior, né? A chance de você conseguir resultado é muito maior, sem dúvida alguma. Então, tanto o fundador da Louis Vuitton quanto o fundador da Ferrari, eles procuraram aonde estava o foco daquilo que eles queriam se desenvolver, né? É claro que antigamente não tinha celular, não tinha computador, não tinha Wi-Fi, né? Então hoje em dia você tem muito mais liberdade para não ter que fazer isso, né? Então antigamente o cara tinha que vir lá do Ceará, mudar para São Paulo para conseguir uma carreira, para estar onde a economia está fluindo. Isso não dá mais certo hoje. É lógico que dá muito certo hoje, mas não significa que você tenha que fazer e que se você deixar de fazer, você não vai ter resultado. O que você pode usar em favor essa transferência, né, de localização que grandes fundadores de grandes empresas fizeram para ter resultado? Utilize a internet para isso, né? Então, por exemplo, eu no transporte executivo, para quem não sabe, moro em Indaiatuba, né? E eu tenho uma empresa de transporte executivo. E eu sempre foquei os anúncios no começo aqui em Indaiatuba, em Campinas, Valinhos, Itu, Salto, nessas cidades. E quando eu entendi aonde o mercado aquecido, quais são as cidades em que mais tem demanda sobre isso, que é São Paulo, Alphaville, enfim, a região do ABC, Campinas ainda entra um pouco, Jundiaí, eu comecei a focar os anúncios lá. Então é como se eu tivesse mudado a presença da minha empresa para lá, focando na carteira de clientes de lá, em que eu conseguia atender com a minha equipe, a minha estrutura. Isso significa que eu entendi onde estava o mercado aquecido e foquei nele. Então, se no mercado aquecido já é difícil, imagina você tentando montar uma carteira de clientes, vender seus produtos, seus serviços, aonde não tem tanta demanda, né? É muito mais difícil. Então, se necessário mudar, vai sem medo. Mas se você puder usar o poder da internet para chegar lá, você com certeza vai acelerar seus resultados, né? E eu acho que esse padrão que inclusive a gente vai conversar em novas terças-feiras, né, sobre esse padrão de mudar para onde está o mercado aquecido, você vai ver que se você não quiser mudar de localização, você pode utilizar a internet para fazer isso com a sua empresa, né? O terceiro ponto seria que o sucesso leva tempo, né? A noite para o dia, ela é um conto da internet, né? Não é uma realidade.
E às vezes você pode até ficar rico rápido, né? Igual essa molecada fica postando no TikTok. Mas qual a sua estrutura? Qual a sua solidez? Sua carteira de clientes, seu produto, seu serviço? Beleza, você fez o quê? Fez 2 milhões vendendo um curso lá de como limpar árvore. Você vendeu 3 milhões, você fez vendendo pílula de remédio com sal dentro, com farinha. Entendeu? Você pode fazer esse dinheiro, eu não tô nem falando que não dá certo, eu realmente acredito que dê certo. Mas e aí? E o quarto milhão, o quinto, o sexto, o décimo? Como você vai alavancar isso? Você tem um negócio realmente ou você está fazendo dinheiro? E aí entra ali o que você quer para sua vida, né? Eu quero algo sólido, eu quero algo que vai me trazer hoje e vai trazer para o meu bisneto lá na frente, né? Uma empresa de verdade. E ter uma empresa de verdade leva tempo. Então, assim, para eu formar a carteira de clientes que eu tenho, por exemplo, na empresa de transporte executivo, na minha empresa de marketing digital, levou tempo, eu errei muito, eu acertei pouco, né? Só que, graças a Deus, os poucos acertos conseguiram suprir os rombos que os erros deixaram, né? E você vê diversos casos, né? Coloca aí um Eike Batista da vida, tá voltando agora pro mercado, ele era gigante, e eu não tenho dúvida de que ele vai voltar, porque ele realmente tem muita habilidade naquilo que ele faz. Mas serve para você não ficar se culpando. Nossa, tenho 22 anos, tenho 23 anos, tenho 25 e não tô milionário. Calma, não é a hora de você estar milionário, né? Coloca aí um caso de um Ryan Santos da vida, né? Ele é super inteligente hoje, né? Vai ter discussões de quem gosta dele, quem não gosta, mas a realidade é que ele é muito inteligente, né? E se não fosse, não tinha conseguido o dinheiro que conseguiu. E você vê que mesmo hoje ele tendo toda essa habilidade, até 28 anos, 29, era cabaço, não conseguia ser milionário, 27, né? Enfim, uma hora ele dá uma idade, outra hora ele dá outra, né? Então a gente consegue saber de forma exata isso. Mas a realidade é que ele conseguiu de fato resultados sólidos depois dos 30. Então, é uma coisa que se coloca o caso do Enzo Ferrari, ele foi obrigado, por conta da ditadura que estava tendo lá na Itália, a atender o exército. Aí depois os Estados Unidos explodiu a fábrica dele, ele teve que mudar para outra cidade, recomeçar do nada. E você vê que hoje a Ferrari é uma empresa super sólida, mas olha o tanto de vezes que ela tropeçou para chegar onde chegou, né? E uma empresa para estar sólida, a gente está falando de 10 anos, de 15, 20 para cima, entendeu? Você vê as dividendos aristocratas, né? Que seria ali, vamos falar no português real, que são as empresas dos Estados Unidos que pagam, aumentam os dividendos há mais de 25 anos. Pô, coloca o McDonald's da vida, olha o tempo de empresa. Então, respira e foca no processo, não em ter uma empresa a maior do mundo. Pode ser seu objetivo, mas não seu foco imediato, entendeu? Assim você consegue ter resultado muito mais fácil, né? Como quarto ponto eu coloquei, crie uma concorrência saudável dentro da própria empresa. Eu acho que isso é um insight muito legal que a própria Ferrari fez. Eu não sei até onde vocês conhecem da Ferrari ou você que está assistindo, mas na Fórmula 1 inclusive muita gente criticou a Ferrari por conta disso, porque ela de certa forma induziu os seus motoristas, né, os seus pilotos, né, a competirem entre si, né? Então eles estavam competindo com os outros e dentro da própria empresa. Não significa que você tem que colocar o pessoal da sua equipe um contra o outro, né? Mas crie uma competição saudável, porque você vai criar um ambiente onde ser o melhor tem um mérito de fato, né? Onde o cara vai ser reconhecido, vai ser remunerado. Crie situações em que a pessoa ser o melhor do ambiente é algo bom, porque se ela não tiver motivação para ser o melhor do ambiente, ela não vai se dedicar, entendeu? Não vai dar a vida, não vai dar o sangue para poder conseguir evoluir, né, a sua empresa, o seu cargo lá, ou enfim, correr para de fato subir a empresa, né, junto com você. Então crie essa competição saudável, saiba colocar situações em que gere na equipe a vontade de ser o melhor, e assim você vai ter uma equipe engajada e uma equipe que busca de fato estar entregando resultado toda hora, entendeu? Esse seria o quarto ponto. E
como quinto ponto, eu acho que não poderia fechar o vídeo de outra forma, que é faça o seu produto ser desejado, entendeu? Que é, fazer o seu produto ser conhecido é uma coisa, fazer o seu produto ser desejado é outra. E a diferença disso é absurdamente grande, né? Então tem muitas marcas que são muito conhecidas, mas elas são desejadas. Coloca um caso da Ferrari, existem pessoas que têm o objetivo de vida de ter uma Ferrari. Você coloca no próprio meio dela, né, entre os ricos, né, que são os maiores consumidores da Ferrari, eles desejam, eles competem, eles entram em fila de espera pela Ferrari. A Ferrari não é conhecida, ela é desejada. E isso entra no mesmo foco da LVMH, que é a excelência. Então, além de ser conhecida e de criar um ambiente de status social para quem usa aquele produto, é um diferencial absurdo. E você pode ter certeza que quando você faz o seu produto ser desejado, você sai do jogo dos baratos, do melhor preço, e você passa para ser a melhor qualidade e ser desejado por quem tem poder aquisitivo para poder comprar seu produto, né? Até uma coisa engraçada, tinha uma cliente da minha agência de marketing digital que ela estava começando na psicologia, e aí ela inclusive falou, vou começar cobrando R$100 por consulta, e aí conforme eu for criando ali aquela carteira de clientes, eu vou aumentando até eu ser reconhecida e todo mundo querer ser tratado por mim, né? Era um desejo dela. E eu falei exatamente o contrário, eu falei, não, faz o contrário, porque se você tem dinheiro para investir, né, que era o caso dela, e tem dinheiro para esperar e investir em marketing, igual você vai fazer comigo, começa já nos R$400. Perguntei, o seu foco é povão? Ah, não é povão, eu quero atender o cliente A. Então, começa com um produto para o cliente A. O cliente A não vai pagar sua sessão por R$100, porque ele vai entender que seu produto é ruim, porque se fosse bom, era mais caro. E a realidade do mercado é uma só. Nem sempre o produto mais caro é o melhor. Mas o fato é, o melhor nunca é o mais barato. Então, quando você entende isso, você começa a focar em qualidade, você começa a focar em excelência, em feedback do cliente, entender com melhoria, né? Tanto de atendimento quanto de produto e serviço de verdade. Então, isso foi uma coisa que mudou muito o jogo dela. E hoje, por exemplo, ela está cobrando R$700 por sessão, né? Então você vê que, poxa, ela ia começar com 100 e vai saber lá Deus quando ela ia conseguir cobrar 700. Mas hoje, né, aonde é a localização dela, por incrível que pareça, a gente já entendeu que passar com ela, né, fazer uma sessão com ela, se tornou um símbolo de status, né? Então, nossa, ele faz sessão com tal pessoa. Por quê? As pessoas desejam ser atendidas por ela. Ela é considerada uma pessoa com a máxima excelência e qualidade no serviço que ela presta. Então, quando você foca em fazer o seu produto ser desejado, você começa a alavancar seus resultados de maneira lucrativa muito maior, eu garanto para você. Então, se você tem mais algum feedback aí, ou mais uma reflexão da Ferrari em si, que você vê como um diferencial, deixa aqui nos comentários. Se você acha que o vídeo fez sentido para você, deixa seu like e deixa seu comentário aqui também no nosso vídeo, né? E se você discorda, também deixa aqui no comentário de alguma coisa, porque eu acho que isso é extremamente importante também para a gente poder criar uma comunidade engajada. E, claro, né, no final das contas, você não pode esquecer do principal, que é se inscrever aqui no canal para poder acompanhar os próximos vídeos e lembrar que toda terça-feira tem vídeo sobre alguma empresa, algum negócio, algo reflexivo da história, né? Que eu acho que o principal é estudar outros casos para a gente poder aplicar no nosso dia a dia e antecipar, né, certos erros e acertos que a gente poderia ter com o tempo. Beleza? Tchau, tchau.